Meu genro trocou minhas medicações por remédio mais barato e quis me internar no asilo sem meu consentimento, até descobrir que eu era sócia majoritária da empresa em que ele trabalha. Eu me chamo Carmen e tenho 68 anos. Se alguém me dissesse, há 10 anos, que meu próprio genro iria tentar me prejudicar de forma tão covarde, eu teria dado uma gargalhada incrédula. Apesar de ter vivido uma vida modesta, sempre fui otimista, acreditando na família e no valor do amor que nos une. Meu falecido marido, João, homem de negócios visionário, deixou-me instruída acerca de finanças, investimentos e responsabilidade social. Ele me ensinou a importância de manter discrição sobre o que possuímos, valorizando uma vida simples em vez de ostentar. Nunca me passou pela cabeça que essa escolha nos traria alguma dor, pois achei que, ao envelhecer, teria ao meu redor pessoas que valorizassem quem eu sou, não o dinheiro que supostamente poderia ter. Mas eu estava enganada quanto a uma pessoa em particular, meu genro, Leandro, casado com minha filha Adriana. Quando Adriana começou a namorar Leandro, fiquei feliz. Ele aparentava ser gentil, atencioso, interessado em progredir profissionalmente, acima de tudo, parecia amar minha filha. Eles se casaram quando ela tinha 28 anos, e ele, 32. A cerimônia foi simples, mas repleta de afeto. Sempre tive uma convivência razoável com meu genro, sem grandes atritos. Contudo, percebi que ele se importava demais com aparências, sendo alguém que gostava de se exibir em reuniões de amigos ou familiares. Falava muito sobre seus feitos profissionais, sobre como era indispensável na empresa em que trabalhava, e alimentava o sonho de se tornar um grande executivo. Ainda assim, não me pareceu um defeito grave. As pessoas têm personalidades distintas, e eu tentava focar nas qualidades dele, para não ser uma sogra intrusiva. Meu marido faleceu quando Adriana tinha 25 anos, deixando-me uma herança considerável em ações, títulos e participação em algumas empresas. Ele foi um investidor sagaz, mas sempre discreto. Durante muitos anos, mantivemos a informação da minha condição de sócia majoritária em pelo menos 2 empresas em sigilo, pois preferíamos evitar holofotes. Eu não dependia de salário ou pensão, bastava-me os rendimentos desses investimentos. Mesmo assim, morei por toda a vida em uma casa simples, herança de família, e jamais ostentei qualquer luxo. Adriana sabia que eu tinha certa estabilidade, mas não tinha plena consciência da dimensão dos meus investimentos. Eu mesma preferia não entrar em detalhes, achando que bastava manter a vida tranquila. Leandro jamais imaginou que eu, uma senhora de feição humilde, pudesse controlar algo mais valioso que um punhado de moedas. Ao longo dos anos, Leandro passou a tratar-me com uma cortesia superficial. A postura dele era gentil nos eventos sociais, mas sempre me encarava com um olhar repleto de pena, como se eu fosse apenas a sogra idosa que vivia de aposentadoria. Ele não demonstrava real interesse em como eu me sustentava, nem em minha história de vida. Gradualmente, comecei a notar sinais de impaciência quando eu visitava Adriana e ficava uns dias na casa deles, fosse por uma enfermidade minha ou simplesmente para acompanhar a filha em momentos mais delicados. Aparentemente, Leandro não queria a sogra por perto. Falava sobre o espaço do casal, sobre a rotina atrapalhada e deixava claro que me via como um estorvo. Só nunca imaginei que ele chegaria ao ponto de tentar mexer nos meus remédios e me jogar num asilo de 5ª categoria. Foi por causa de uma forte crise de reumatismo que precisei ficar sob cuidados na casa de minha filha, pois, naquele momento, não tinha quem me ajudasse diretamente em minha própria residência. Adriana trabalhava em um hospital como enfermeira, e, embora tivesse seus plantões, conseguia me acompanhar quando estava de folga. Mas quem ficava a maior parte do tempo comigo era Leandro, pois ele passava algumas manhãs no home office, planejando negócios e resolvendo pendências pelo computador. A princípio, tudo correu bem. Ele me oferecia refeições, perguntava se eu precisava de ajuda para me locomover. Devo admitir que me senti grata por essa aparente boa vontade. Entretanto, após cerca de uma semana, comecei a suspeitar que algo estava fora do lugar. Minhas dores aumentaram em vez de diminuir, e minha pressão arterial, que geralmente era controlada, começou a oscilar sem motivo aparente. Perguntei a Adriana se ela havia mudado minha prescrição, e ela respondeu que não, que tudo estava igual. Então, mostrei as cartelas de remédio, e ela estranhou.
Meu remédio original para hipertensão era caro, mas muito eficaz e prescrito pelo meu cardiologista. A cartela que eu tinha em mãos não batia com a receita. Ao contrário, era um genérico mais barato, ainda por cima de outro princípio ativo. Falei com Adriana, e ela ficou confusa, pois jurou que não fora ao farmacêutico trocar nada. Pressionamos Leandro, que ao ser confrontado, forçou um sorriso, dizendo: "Mas que diferença faz? Remédio é remédio. Esse genérico custa bem menos, tem quase a mesma função. Achei que fosse bom economizar." Economizar. Aquela palavra ecoou em mim. Por que ele queria economizar nos meus remédios? Eu nem pedia dinheiro a ele para comprá-los. Tinha minha conta, meu médico, e sempre fui responsável pelos meus custos. Ele, então, argumentou que queria ajudar a comprar as medicações, mas achou que era melhor uma opção mais em conta, pois eu não tinha renda alta. A conversa soou estranha, mas decidi não criar conflito imediato, pois Adriana precisava descansar. Porém, fiquei alerta, pensando que algo muito suspeito estava acontecendo. Nos dias seguintes, percebi que Leandro começou a falar, com cada vez mais frequência, de um tal asilo ou melhor dizendo, uma casa de repouso, onde idosos recebiam supostos cuidados. Ele me dizia: "Carmen, já pensou que, se você ficasse num lugar especializado, seria mais fácil? A Adriana e eu não podemos cuidar de tudo, e, lá, você teria enfermeiros à disposição. Pense bem, seria melhor até para a sua saúde." Cada vez que Leandro abordava o tema, eu sentia um calafrio, pois ele falava num tom de vai dar menos trabalho para nós. Percebi que estava decidido a me tirar do caminho, como se eu fosse um estorvo financeiro ou pessoal. Argumentei que preferia voltar à minha casa assim que recuperasse um pouco das forças, e ele retrucou que eu não poderia ficar sozinha, pois poderia cair ou agravar minhas dores. Adriana, exausta, não sabia de tudo, porque trabalhava muitas horas. Ela notava meu desconforto, mas confiava na ideia de que o marido queria o meu bem. Então, certo dia, descobri que Leandro já tinha ido visitar alguns asilos, escolhendo o mais barato possível, sem qualquer garantia de qualidade. Ouvindo essa notícia por meio de uma conversa telefônica que ele teve na minha frente, senti o estômago embrulhar. Foi então que adoeci. Minhas dores se intensificaram de tal forma que mal conseguia ficar de pé. A pressão despencava, e sentia um cansaço descomunal. Fui levada ao pronto-socorro, e o médico detectou complicações do reumatismo, além de uma forte reação ao medicamento errado para hipertensão. Fiquei alguns dias internada para estabilizar os níveis de pressão. Adriana ficou ao meu lado sempre que podia. Leandro apareceu no hospital umas 2 vezes, mas mais para dizer quem eu estava dando trabalho, quem eu atrapalhava o casamento e quem eu não podia esperar que ele ficasse bancando enfermeiro. Aquilo me feriu na alma, mas, fragilizada, apenas chorei em silêncio. Perguntava a mim mesma, por que ele me fazia isso, se eu nunca lhe pedi nada? Eu pagava meus remédios, vivia minha vida. O que ele ganhava ao me depreciar e forçar minha ida a um asilo ruim? Nesse ponto, imaginei que ele tentava forçar a barra para vender minha casa ou reter algum benefício. Mas eu não tinha uma casa luxuosa, nem propriedade rural. O que ele ignorava, no entanto, era que eu possuía algo mais valioso que um imóvel comum. Eu era uma das principais investidoras de uma grande empresa onde ele trabalhava. A ironia é que Leandro estava prestes a receber uma promoção, ou lutava para isso, e vivia dizendo: "Se eu crescer aqui, vou triplicar meu salário, e poderemos ter uma vida de alto padrão." A empresa chamava-se ZCF Holdings, e meu falecido marido comprará uma grande quantidade de ações quando ela ainda era pequena. Com o tempo, as ações se valorizaram, e nós passamos a ter influência considerável nos conselhos administrativos. Após a morte dele, mantive essa influência, ainda que de forma reservada, participando raras vezes de reuniões, sempre em nome de uma gestora de patrimônio que me representava. Eu tinha poder de veto em algumas decisões, e, principalmente, poder de retirar capital de maneira estratégica, o que poderia pôr em risco certas expansões. Leandro, claro, não fazia ideia de que a velha sogra era sócia majoritária. Ele achava que eu era apenas uma aposentada qualquer. Nunca passou pela cabeça dele que, ao perseguir-me, estava correndo o risco de cavar a própria cova profissional. Quando saí do hospital, fraquejada,
fui levada novamente à casa de Adriana, mas me senti ainda mais desconfortável. Leandro ficava falando que, na semana seguinte, eu já iria para um lar de repouso. Ele alegava que não me deixaria causar problemas. Dizia que, se eu não aceitasse, ele mesmo me levaria à força, e que Adriana não poderia fazer nada, pois ele a mandava na casa. Ao ouvir isso, senti o sangue subir à cabeça, mas respirei fundo e mantive a calma. Precisava agir de maneira inteligente. Então, na primeira oportunidade, liguei para meu advogado e pedi que organizasse uma reunião com o CEO da empresa ZCF Holdings, pois planejava fazer uma mudança significativa na minha participação. Não abri os detalhes ao telefone, mas deixei claro que era urgente. Depois, contatei Adriana e expliquei que tinha que resolver um assunto pessoal, sem comentar nada sobre a sociedade na empresa. Ela ficou preocupada, mas não questionou muito, apenas pediu que eu fosse cautelosa, já que meu estado de saúde ainda era frágil. Leandro, ao descobrir que eu sairia de casa para resolver algo, teve uma crise de fúria. Onde já se viu uma idosa doente sair por aí? Você quer morrer de vez? Acha que tem direito de fazer o que quiser, mas esquece que atrapalha nossa rotina. O melhor é te internar logo. Aquilo me doeu, mas eu, fingindo estar mais doente do que realmente me sentia, disse apenas que tinha que pegar uns documentos. Ele revirou os olhos e, antes de eu sair, me advertiu. Olha, Carmen, não ouse fazer nenhuma loucura. É para o seu bem. Você vai direto da minha casa para esse asilo. Vamos resolver tudo amanhã. Pare de insistir. Ignorei suas ameaças. Cheguei ao escritório do meu advogado e, de lá, fomos até a sede da ZCF Holdings, onde o CEO, o Sr. Renato Siqueira, me recebeu com cordialidade. Dona Carmen, é um prazer revê-la. Faz tempo que não participa ativamente das reuniões. Em que podemos ajudá-la? Respirei fundo e relatei, sem entrar em detalhes pessoais excessivos, que precisava dar um aviso formal. Considere que, se dentro de pouco tempo, um certo funcionário da empresa, de nome Leandro, continuar me prejudicando no âmbito familiar, poderei retirar parte do meu capital de maneira abrupta, o que certamente impactará os planos de expansão. O CEO ficou surpreso, mas não questionou meus motivos particulares. Ele compreendia a dimensão do meu poder, eu tinha ações suficientes para bloquear iniciativas críticas ou, no mínimo, gerar enorme instabilidade acionária. Também expliquei que Leandro era meu genro, e que ele não tinha ciência de que eu era sócia majoritária. O CEO, muito respeitoso, garantiu que conversaria comigo antes de qualquer movimentação maior, mas também sugeriu que talvez pudéssemos reunir Leandro e expor a verdade, para que ele entendesse a gravidade de sua atitude. Concordei que, sim, talvez fosse necessário chamá-lo a uma reunião interna, mas sem me identificar de imediato. Eu ainda queria dar uma chance a Leandro de se redimir antes de se queimar por completo. Voltei para a casa de Adriana, e Leandro me esperava com o rosto transtornado, dizendo que já organizara minha transferência para um asilo barato. Falou com frieza. Você sai daqui amanhã. Vamos levar só umas roupas. Lá, tem tudo que uma idosa precisa: cama, comida básica e enfermeira de plantão. Não adianta reclamar, pois quem manda aqui sou eu. Adriana tentou intervir, dizendo que precisaria se informar melhor sobre o lugar, mas Leandro, de modo autoritário, replicou. Chega, Adriana. Ou ela fica lá, ou então faça as malas e vá com ela. Mas não vai me impor esse fardo em casa. Eu não vou bancar remédios caros, nem ficar preso a uma senhora doente que só complica nossa vida. Aquilo foi o golpe final. Minha filha chorou, confusa, dizendo que não queria brigar comigo, nem com o marido. Eu, com o coração apertado, percebi que chegará a hora de jogar a carta na mesa. Mas preferi não fazê-lo ali, no calor do momento. Procurei manter a serenidade e concordar em ver o tal asilo. Leandro sorriu, achando que eu me rendia, e disse: Ótimo. A senhora está sendo sensata. Vou resolver tudo pela manhã. E que fique claro, é para o seu bem e para o nosso. Não discuta. Passei a noite mal, pensando em como Adriana fora envolvida nesse pesadelo. Ela pediu desculpas por não ter percebido antes as intenções do marido. Eu a acalmei, dizendo que tudo se resolveria. Ela me abraçou e chorou, temendo que eu fosse submetida a maus tratos.
As lágrimas dela me deram forças para seguir com o plano de revelar a verdade no momento oportuno. Logo cedo, Leandro acordou, e me levou, quase arrastada, a esse asilo. O lugar era num bairro afastado, com aspecto de abandono. Um odor desagradável impregnava o ar. O coordenador nos recebeu, mostrando quartos apertados, com idosos de rostos tristonhos. Senti um arrepio na nuca, pois percebi que ali não haveria acompanhamento digno. Era visível que tinham poucos funcionários para muitos internos. Leandro tentava pintar o quadro como aceitável, dizendo: "Está ótimo, Carmen. Melhor do que a senhora ficar atrapalhando lá em casa. E o preço é bom. Tudo resolvido." Não contive a indignação. "Você quer economizar na minha saúde? Troca meus remédios por genéricos ruins, e agora me põe num lugar qualquer, só para se livrar de mim?" Ele riu. "Sim, mas não se vitimize. Estou apenas fazendo o que é melhor para todos. A partir de hoje, você fica aqui." Fechei os olhos, respirando fundo. Então, peguei o celular e enviei uma mensagem ao meu advogado, dizendo: "Estou indo com ele ao escritório das ECF Holdings. Prepare tudo." Em seguida, falei a Leandro que, antes de me internar, precisava assinar os papéis sobre uma herança distante, e que era algo urgente. Ele revirou os olhos, mas concordou, pois achou que eu me referia à minha casa velha, e possivelmente poderia até interessar a ele. Entramos no carro, e pedi que fossemos ao endereço que indiquei. Ele achou estranho, mas cedeu, imaginando que fosse algo rápido. Chegando lá, deparou-se com um prédio empresarial vistoso, a marca ECF Holdings estampada numa fachada espelhada. Confuso, Leandro estacionou e me perguntou: "Mas o que você tem a ver com esse lugar?" "É a empresa onde trabalho." Assenti, fingindo cansaço. "Sim, preciso tratar de um assunto aqui." "Vamos entrar?" Ele riu, talvez achando que eu estivesse confusa, e me acompanhou. Subimos alguns andares, e, ao sair do elevador, nos esperava o CEO, Renato, ao lado do meu advogado. Leandro o reconheceu, pois já o vira em reuniões. O CEO o cumprimentou friamente, e pediu que fossemos à sala de reuniões. Lá, sentei-me e deixei que Renato explicasse. "Leandro, talvez você não saiba, mas a senhora Carmen é nossa principal investidora individual. Ela tem o maior bloco de ações entre os sócios não institucionais. Então, antes de tomar decisões de expansão, sempre consultamos nossa equipe, e, em casos críticos, a dona Carmen tem poder de veto ou até mesmo de retirada de capital." Leandro ficou branco como papel, arregalando os olhos. "Que? Como isso é possível? Ela é só uma velhota aposentada." Olhei-o com indignação, mas Renato prosseguiu: "E é justamente sobre isso que precisamos conversar. Soubemos que você, Leandro, vem maltratando a dona Carmen, tentando obrigá-la a viver em condições indignas. Isso nos preocupa, pois, se ela retirar subitamente seus investimentos, colocaria em risco vários projetos em curso. É algo que não podemos ignorar." Leandro gaguejava. Não estou entendendo." "Ela é só minha sogra, que mal tem dinheiro para os próprios remédios. Deve ser alguma loucura." Entrei na conversa. "Loucura você achar que pode me internar num asilo barato para economizar, me trocar os remédios, sem imaginar que eu tenho meios de reagir. Meu falecido marido me deixou ações valiosíssimas, e eu mantive discrição até hoje. Mas você cruzou a linha. Agora sabe com quem está lidando." Ele engoliu em seco. O advogado sacou os documentos e, mostrando a Leandro, declarou: "Aqui está a comprovação da participação acionária de Dona Carmen. Ela pode, com uma simples assinatura, retirar dezenas de milhões de reais da empresa, se desejar. E, caso aconteça, as metas de expansão lideradas pelo seu departamento irão pelo ralo. Você perderia também credibilidade, sendo visto como responsável pela insatisfação de uma investidora majoritária." Leandro começou a suar. Em questão de segundos, entendeu que eu possuía poder para afundar seus planos de promoção e, possivelmente, para minar seu futuro na empresa. Desesperado, se virou para mim, tentando conter o pânico. Eu não fazia ideia, Carmen. Por favor, não faça nada precipitado. Eu sinto muito se te ofendi."
Eu só queria facilitar as coisas. É que, finanças lá em casa estão apertadas. Balancei a cabeça, cansada de tanta hipocrisia. Você me chamou de velha doente, trocou meus remédios, quis me trancar num lugar horrível. Agora diz que era por finanças apertadas. Por que não me pediu ajuda, em vez de me tratar como lixo? Ele se ajoelhou ao lado da mesa, num ato desesperado. Me perdoa, por favor. Eu não sabia que a senhora tinha recursos. Pensei que não tivesse como se sustentar, e fiquei com medo de ter que bancar todos os custos médicos. Fui um idiota. Mas entenda, não retire seus investimentos. Eu suplico. Renato e o advogado se entreolharam, tensos, enquanto eu fitava com desprezo. Mas, ao mesmo tempo, sentia um amargo na boca, pois não me trazia alegria ver alguém se humilhar. Ainda assim, recordei as noites que chorei por causa dele, as dores intensificadas pelos remédios inadequados, e a ameaça de me levar à força para aquele asilo. Ele era cruel e mentiroso. Não merecia meu perdão fácil. Então, anunciei com voz firme. Você me prejudicou, me fez quase morrer de problemas no hospital, e só agora se arrepende porque descobriu que sou investidora majoritária. Se eu fosse pobre de fato, continuaria me tratando assim? Ele, trêmulo, abaixou o olhar. Sim, confesso, eu estava sendo egoísta. Por favor, Dona Carmen, não me destrua. Tenho uma carreira em ascensão. Adriana depende do meu salário. Eu prometo cuidar bem da senhora daqui para frente. Cruzei os braços. Não preciso que cuide de mim, Leandro. Só preciso de respeito e que se afaste, se não quiser me ver. Mas não ouse tentar me prejudicar novamente. E quanto a essa empresa, eu poderia, neste momento, exigir sua demissão por justa causa, ou mesmo retirar meu investimento e fazer tudo desmoronar. Talvez seja o que você mereça. Ele começou a chorar, suplicando perdão. Pelo amor de Deus, não faça isso. Pense na minha filha, na Adriana. Ela não merece passar pelo meu fracasso. Eu estava cego, não me toquei do quanto fui cruel. Enquanto essa cena se desenrolava, o CEO e meu advogado estavam boquiabertos, sem interferir. Eu respirei fundo, avaliando se valia a pena destruí-lo por vingança. Lembrei da minha filha, que ainda o amava. Lembrei também de que não sou uma pessoa cruel. Então, dei um ultimato. Escute, Leandro. Vou te dar uma chance de se redimir, mas sob condições. Primeira, você não me força a nada. Jamais ousará trocar meus remédios ou decidir sobre minha moradia. Segunda, você vai se retratar com Adriana, pedindo desculpas por tê-la colocado nessa situação. Terceira, se voltar a me ofender ou tratar como fardo, eu não hesitarei em retirar meu capital desta empresa. Você perderá o cargo, a credibilidade e, possivelmente, sua carreira. Está claro? Ele concordou, soluçando. Sim, claríssimo. Obrigado por me dar essa chance. Eu juro que não farei mais nada para te prejudicar. Me perdoe. Senti certo alívio, mas também um peso. Eu não confiava nele, mas, ao menos, deixei claro que não estava em defesa. O CEO, muito constrangido, finalizou dizendo que, da parte da empresa, reconheciam minha importância e lamentavam o ocorrido. Ele pediu que, caso eu quisesse, eles poderiam realocar Leandro para outro departamento, onde não tivesse tanto poder. Preferi não exigir isso de imediato, pois precisaria falar com minha filha antes. Assim, encerramos a reunião, e voltei de carro com Leandro, que dirigiu em silêncio. Durante o trajeto, ele tentou, sem sucesso, puxar conversa cordial. Eu, cansada, apenas olhei pela janela. Ao chegar na casa de Adriana, expliquei a ela tudo o que ocorrerá e por que me tornei investidora majoritária, um segredo que guardei por anos. Ela ficou chocada, mas feliz por saber que eu tinha recursos e, ao mesmo tempo, triste pela postura do marido. Leandro se ajoelhou, pedindo perdão a ela também. Choraram juntos, e eu me senti dividida. Parte de mim queria que ela se separasse de um homem tão egoísta, mas sei que o amor de minha filha não se apaga com um estalar de dedos. Nos dias que se seguiram, Leandro mudou radicalmente seu comportamento. Parou de falar em asilo, comprou novamente meus remédios corretos e me pedia desculpas a todo instante.
Tentava me mimar, cozinhando refeições, me oferecendo apoio. Eu, no entanto, mantive uma postura reservada, sem aceitar muito suas investidas de bondade forçada. Fui me recuperar em minha própria casa, preferindo a companhia de uma cuidadora que contratei. Não queria mais ficar debaixo do teto dele. Adriana me visitava, levando mantimentos e carinho, pedindo que eu considerasse dar uma segunda chance ao marido. Disse a ela que a decisão era dela, mas que, da minha parte, não o perdoaria facilmente. Ela entendeu, mas pediu paciência para ver se ele mudaria de verdade. Em relação à empresa, mantive meus investimentos, mas deixei clara a minha insatisfação com a conduta do genro. Deixei que o CEO e o conselho decidissem se ele merecia continuar na mesma função. Eles avaliaram e concluíram que, profissionalmente, Leandro era competente, e que não havia motivo para demiti-lo, contanto que não houvesse mais incidentes. Aceitei, pois, no fim, meu objetivo não era vingança desenfreada, mas garantir que ele não me maltratasse. Percebi que a vida nos coloca em situações complexas, e, às vezes, o poder que detemos pode punir cruelmente, mas também podemos usá-lo para ensinar lições. Preferi ensinar, e esperar que ele aprendesse. Se voltasse a errar, então agiria sem remorso. Passaram-se meses, e minha saúde melhorou. Retomei minha rotina de leituras, caminhadas leves e participação em pequenos projetos sociais. Mantive a fisioterapia para o reumatismo, com medicamentos de boa qualidade, e não tive novas crises graves. Nesse período, Leandro ligava algumas vezes, perguntando se eu precisava de algo, com voz submissa. Eu respondia secamente que não, e ele não insistia. Por outro lado, Adriana continuava casada, mas vivia um período conturbado. Ela, inclusive, me confidenciou que chegou a pensar em divórcio, mas decidiu tentar terapias de casal. Eu disse que a apoiaria no que fosse melhor para sua felicidade. Ao menos, a agressividade de Leandro parecia ter cessado. Ele até se ofereceu para pagar uma parte dos meus custos médicos, mas recusei, afirmando que não precisava do dinheiro dele. Certo dia, recebi uma intimação do hospital em que fui tratada, pois houve suspeita de negligência na prescrição do remédio genérico que me deu problemas. Aparentemente, o médico que me atendeu no pronto-socorro desconfiava que alguém adulterou as receitas. Tive que comparecer para prestar depoimento, e, ao final, concluíram que o médico não teve culpa, e sim que eu usava um medicamento inadequado obtido sem prescrição correta. Disseram que eu poderia, se quisesse, processar quem comprou e forneceu o remédio errado. Não o fiz, para não expor minha filha e, principalmente, por achar que a lição já fora dada. Ainda assim, a notícia de que eu poderia ter processado e ganho uma indenização fez Leandro suar frio. Ele me procurou novamente. Carmen, por favor, se quiser me denunciar, eu não terei como me defender. Eu estava errado. Mas suplico que não destrua minha vida. Já aprendi a lição. Olhei em seus olhos. Não farei nada, Leandro. Mas entenda, eu só não vou adiante porque amo Adriana e não quero que sofra. Você me fez quase perder a vida, trocando medicações essenciais por porcarias baratas. Isso não se esquece facilmente. Então, não me peça para abraçá-lo e sorrir. Ele assentiu, cabisbaixo, murmurando desculpas. Por vezes, eu questionava se alguém pode mudar tanto em pouco tempo. Talvez ele apenas fingisse arrependimento para preservar o emprego e a estabilidade financeira. Talvez houvesse alguma sinceridade em seu remorso. O tempo diria. Minha filha, por sua vez, percebia as mudanças no comportamento dele. A agressividade havia sumido, e ele estava mais humilde até no trabalho, reconhecendo a importância de lidar bem com superiores e colegas. Recebeu, de fato, uma promoção, mas deixou de vangloriar-se tanto. Com Adriana, passou a ser mais carinhoso, segundo ela me contou. Fui cética, mas torci, pelo bem dela, para que fosse real. Cerca de 1 ano se passou até que eu enfim me sentisse forte de novo, e com o coração menos pesado. Mantive minha posição de sócia majoritária, participando de algumas reuniões, mas ainda de forma bem discreta. Aquela velha sogra frágil, que ele subestimara, estava recuperada e convicta de que minha vida não dependia dele ou de qualquer outra pessoa. Pude retomar até alguns lazeres que abandonei por causa da saúde, como jardinagem e pequenas viagens para visitar amigas.
Durante esse período, Leandro me enviava mensagens em datas comemorativas, tipo Feliz Aniversário, Carmen, sem esperar resposta. Eu às vezes agradecia, às vezes ignorava. Foi quando Adriana engravidou de novo. Ela me contou e, curiosamente, disse que Leandro estava tratando-a com muito cuidado, e falava que queria a família unida, incluindo a mim, se eu quisesse. Perguntei se ela tinha certeza de que ele mudará. Ela respondeu que achava que sim, pois ele chegará a dizer que, se eu quisesse morar com eles no futuro, seria bem-vinda. Confesso que duvidei, mas não quis estragar a felicidade dela. Talvez as pessoas realmente possam se regenerar após um choque de realidade. Ele mesmo me convidou para um jantar na casa deles, dizendo que prepararia algo especial em comemoração à nova gravidez e para se retratar por todo o mal que me causou. Hesitei, mas minha filha insistiu, dizendo que seria uma chance de enterrarmos de vez as mágoas. Aceitei com reserva. Chegando lá, encontrei um jantar simples mas acolhedor. Leandro me recebeu na porta com respeito, pedindo licença para me ajudar a subir os degraus. Não vi arrogância, e, embora eu estivesse cética, percebi que o clima era diferente. Durante a refeição, ele se desculpou publicamente, dizendo: Carmen, reconheço que fui horrível, tentando te colocar no asilo de baixa qualidade e trocando seus remédios por avareza e egoísmo. Não tenho como mudar o passado, mas peço que, se for possível, me perdoe. Agora sei que a senhora é minha maior benfeitora, afinal, seu investimento sustenta muito do meu trabalho. E, acima de tudo, a senhora é mãe da mulher que amo. Gostaria de cuidar para que nunca lhe falte nada. Fiquei em silêncio por um momento, sentindo as feridas ainda arderem. Mas, ao observar minha filha, luminosa com a gravidez, e ver a expressão humilde de Leandro, percebi que a mágoa, embora profunda, não me dominava mais. Respondi, com voz calma: Eu não esqueço que sofri, mas posso seguir em frente sem guardar rancor. Desde que você continue respeitando minha autonomia e não volte a me subestimar, podemos conviver civilizadamente. Não faço questão de proximidade, mas não negarei que é bom ver minha filha feliz. Ele assentiu, visivelmente aliviado, e prometeu seguir esse caminho. Terminamos o jantar em clima de paz, sem abraços exagerados, mas com uma trégua sincera. Na despedida, Adriana me agradeceu. Mãe, obrigada por dar essa chance. Eu sei que ele errou demais, mas sinto que mudou. Quero tentar essa família unida. Obrigada de coração. Sorri, abraçando-a. Filha, só quero teu bem. E espero que ele não a decepcione. Se voltar a ser cruel, me chame, pois sabe que tenho formas de contê-lo. Ela riu, um riso meio nervoso, mas entendeu que eu não falava da boca para fora. Assim, passei a viver um período de reconciliação silenciosa. Eu, embora não frequentasse a casa deles com frequência, me sentia à vontade para aparecer quando fosse convidada. Leandro, por sua vez, buscava se redimir, até comprando um pequeno presente de aniversário para mim, um conjunto de echarpes que combinavam com meus trajes. Fiquei surpresa, mas agradeci com um sorriso discreto. Afinal, o perdão pleno leva tempo, mas as ações dele indicavam mudança. Ainda hoje, passados quase 2 anos desse episódio, mantenho firme minha posição de que, se algo semelhante voltar a acontecer, tomarei medidas severas. Porém, sinto que Leandro jamais repetirá aquele erro. Aprendeu, pela dor e pelo medo de perder a carreira, que as aparências enganam e que não se brinca com a saúde de alguém, principalmente de uma mulher que é, sem ele suspeitar, majoritária no negócio que paga seu salário. É irônico pensar que, se eu fosse realmente pobre e indefesa, ele teria me torturado sem peso na consciência. A verdade, porém, é que ninguém deve se fiar em subestimar o outro. As voltas que a vida dá podem fazer quem humilha sair humilhado. Minha filha, agora, está com 2 crianças, e eu me tornei avó de gêmeos, um menino e uma menina. Às vezes, vou à casa deles para cuidar dos netos enquanto Adriana trabalha. Leandro me oferece café, perguntando se estou tomando meus remédios corretos, e sorrimos, lembrando do passado conturbado. Ele não esconde o remorso. Em reuniões familiares, demonstra respeito, assegurando a todos que eu sou uma pessoa valiosa. Não abro em detalhes minha fortuna ou participação societária, pois não gosto de ostentação, mas deixei claro para ele que, se, algum dia,
precisar de ajuda financeira emergencial, não hesite em falar comigo, em vez de tentar soluções mesquinhas. Ele entendeu. E assim sigo minha vida, sem dramas, sem rancor, mas com lições aprendidas. O mundo pode ser cruel com idosos vulneráveis, e, no meu caso, só escapei de um destino terrível porque eu tinha, silenciosamente, uma arma poderosa. Lamento pelos muitos que não dispõem de tal escudo e acabam abandonados em asilos medíocres ou vítimas de maus tratos. Espero que, contando essa história, eu possa inspirar outras pessoas a lutarem por sua dignidade, mesmo que não tenham poder econômico. É preciso denunciar abusos, buscar apoio de parentes ou amigos, defender-se de quem pretende descartá-las. A velhice não é sinônimo de invalidez, nem de passividade. Ao me recordar de cada detalhe, sinto um aperto no peito, mas também orgulho de ter conseguido reverter a situação. Meu maior consolo foi ver que Adriana percebeu a gravidade do comportamento do marido e, embora tenha optado por seguir casada, exigiu mudança de atitude. E ele mudou, ao menos na prática, ciente de que não poderia mais me anular sem consequências. Por vezes, me pergunto se esse arrependimento de Leandro é genuíno ou motivado pelo medo de perder o emprego e desmoronar financeiramente. Talvez seja um misto dos dois. Porém, contanto que ele continue agindo corretamente com minha filha e meus netos, não vejo por que alardeá-lo novamente. O importante é que me recuperei, mantenho minha saúde sob controle com os remédios certos, e ainda exerço influência nas ECF Holds sem me exibir. Se alguém me disser que sou apenas uma velha, sorrio e penso, mal sabem do poder que carrego nos bastidores. A vida me ensinou que nem sempre precisamos gritar nossas posses. Há força na discrição. Foi por ter sido discreta que consegui flagrar o plano do genro e usar minha influência na hora exata. Gosto de acreditar que, se meu marido estivesse vivo, teria aprovado a forma como conduzi esse conflito, pois João sempre prezou pela sabedoria de não agir por impulso. Meu relato, portanto, termina com a lição de que ninguém deve subestimar uma senhora quieta. Muitas vezes, a quietude esconde conhecimentos, posses ou artimanhas que podem reverter qualquer situação. Fui vítima da ganância e do egoísmo de meu genro, mas, no fim, sou eu quem teve a última palavra. Agora, quando vejo brincar com meus netos, percebo que a vida seguiu um rumo de paz. Não apagará o que sofri, mas me ensinou que, apesar de toda a maldade, posso reerguer-me e mostrar que a idade não me faz indefesa. E Leandro, espero, nunca mais tentará trocar minhas medicações ou me empurrar para um asilo sem meu consentimento. Afinal, sou a majoritária, e, em meu mundo, a palavra final é a minha.